Oi gente, eu sou o Felipe, eu sou gestor da equipe Ânforas e hoje eu vou explicar um pouco para você o calouro da equipe Ânforas, como que funciona a gestão da nossa equipe. Ou seja, como que a gente se organiza para que tudo aconteça da forma eficiente, da forma que a gente está programando a nossa temporada. Então, a gestão ela é uma área responsável por organizar, planejar e garantir que todas as outras áreas da equipe funcionem bem. Ela conecta engenharia, programação, marketing e até o projeto social, garantindo que todo mundo esteja alinhado com os objetivos da temporada e com os alinhamentos da nossa equipe. Na nossa equipe, a gestão é dividida principalmente em duas frentes. Então, a gente tem o planejamento e organização, que vai cuidar um pouco mais do cronograma, das metas e da documentação daquela temporada. E o outro que fala mais sobre o controle financeiro e sobre a nossa comunicação, que vai envolver os nossos gastos, as nossas parcerias e as nossas produções de materiais, como por exemplo o portfólio e os materiais essenciais para as outras áreas, se precisar. Tudo começa com o planejamento da temporada. Então a gente define as nossas metas, como que a gente vai resolver um robô eficiente, como que a gente vai estruturar um projeto social e documentar todos esses processos, que é fundamental para ter uma equipe consistente e sólida dentro da nossa temporada. Além disso, a gente utiliza algumas ferramentas, como por exemplo, cronogramas semanais, fechamento de tarefas e acompanhamento de metas. Mas fiquem calmos que a gente vai mostrar todos esses documentos, como que funciona e como que a gente utiliza ele para o bom desenvolvimento da equipe. Tudo isso que a gente citou garante que todas as atividades sejam organizadas e acompanhadas ao longo de toda a temporada. Utilizamos também a metodologia A3, que ela foi criada pela Toyota, e ela vai organizar todas as tarefas que a nossa equipe tem de todas as áreas em uma única tabela só. E nela a gente coloca o que precisa ser feito, os prazos e os responsáveis por essas tarefas. No A3 a gente também consegue definir qual que é o status daquela atividade. Então a gente consegue dizer se aquela meta ela já foi cumprida, já está concluída, se ela ainda está em andamento, se ela está atrasada para aquele período, que a gente consegue determinar o período para aquela atividade, e se ela foi cancelada por algum motivo, enfim, depende de como aconteceu a sua temporada. Então, isso vai facilitar muito o acompanhamento da nossa equipe e a tomada de decisões dentro da temporada. E a gestão, ela também é responsável por controlar todos os gastos da equipe. Então, registrar tudo que é comprado, desde as peças pequenas, como por exemplo abraçadeiras, até mesmo componentes mais caros, como por exemplo um motor ou um Viper Slide, que são os mais caros que o nosso robô pode ter, garantindo uma organização e uma transparência financeira. Isso é muito importante para que a equipe não se perca e tenha o controle exatamente de tudo onde ela está gastando. Outra função da gestão, que é muito importante, é que a gestão é responsável pela capacitação tanto de mentores quanto de patrocinadores. Então a gente pesquisa empresas, entra em contato com profissionais de certas áreas, como por exemplo da área de engenharia, da área de programação, ou algum profissional relacionado a projetos sociais que pode nos ajudar daquela temporada, e a gente constrói parcerias que vão ajudar o desenvolvimento da nossa equipe, tanto com recursos quanto com reconhecimento das nossas atividades. E o mais legal é que tudo isso tem que ser documentado. Então a gente tem que registrar quais são as nossas decisões, quais são os nossos testes, quais são os nossos erros e quais são as nossas melhorias. Isso não só na capacitação de mentores, mas em todas as áreas. Então, quando a gente está fazendo um robô, é muito importante que a gente registre como que a gente tomou aquela decisão, quais são as vantagens da gente ter tomado aquela decisão, e quando a gente testar, documentar o teste através de análises de riscos, que a gente vai explicar um pouquinho depois como é que funciona, e também ver quais são os erros que aquele componente ou aquele protótipo que a gente criou deu de erro e o que a gente pode fazer para melhorar. Isso é fundamental para que a gente consiga construir um robô eficiente. Isso é um exemplo da engenharia, mas isso entra em todas as áreas, projeto social, marketing, até mesmo dentro da gestão. E isso é essencial, não só para a nossa competição, mas também para garantir que o conhecimento da nossa equipe, dos integrantes da nossa equipe, sejam passados para os próximos integrantes, que é a sustentabilidade da nossa equipe, garantir que ela se mantenha a partir das temporadas. Além disso, a gente também usa algumas atividades online, umas plataformas para organizar as nossas tarefas, e em que lá a gente consegue dividir por área de atuação, como engenharia, programação e projeto social. E a plataforma que a gente utiliza é o To-Do, então ele é bem prático, a gente consegue criar uma equipe lá dentro, a gente simplesmente marca quais são as nossas tarefas, marca um prazo para aquelas tarefas, e a gente consegue adicionar PDFs dentro daquelas metas, é como se fosse uma agenda digital que é muito eficiente e ajuda muito no desenvolvimento da nossa equipe. A gestão, ela também pensa no futuro da equipe. A gente tem um sistema
de formação por níveis. Então, a nossa equipe ela é composta por estudantes de primeiro, segundo e terceiro ano, em que o terceiro ano ele é responsável mais por uma formalização da equipe, mais por uma profissionalização dos novos membros. O segundo ano, ele é mais a parte de atuação e aprendizado de como as coisas funcionam. E o primeiro ano é aquele iniciante, então, que vai estar começando agora dentro da equipe, que vai aprender como que a gente trabalha e como que funciona a nossa equipe. Então, recapitulando, os iniciantes, eles aprendem, os intermediários, que é o segundo ano, eles consolidam o aprendizado, e os veteranos, que é o terceiro ano, eles vão liderar e eles vão ensinar os mais novos. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que a equipe continue funcionando bem, mesmo com as saídas de membros. E, resumindo, a gestão é o que mantém a equipe organizada, eficiente e preparada para crescer. Sem ela, nenhuma das outras áreas conseguiria funcionar da melhor forma possível. E se você quer participar dessa área, saiba que organização, responsabilidade e trabalho em equipe são essenciais. É isso, gente. Espero que vocês, os novos integrantes da equipe Ânforas, tenham aprendido bastante com esse vídeo e consigam botar em prática, com o tempo, todas essas habilidades e todo esse conhecimento que a gente está querendo passar para a nova geração da equipe.